Agora, ó Deus, pedimos que a Tua palavra venha falar poderosamente às nossas vidas, que ela possa ser recebida como ela realmente é, palavra de Deus, e o Teu Espírito use esta palavra para encher nossas mentes e corações com o entendimento e a capacidade e o propósito de realizar aquilo que Tu desejas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, novamente bem-vindos à nossa exposição em Gênesis, aonde já estamos caminhando há 16 meses, onde já estamos chegando até o final, e como sabemos, já estamos no arco derradeiro, que é a história de José dentro da história de Jacó. E hoje nós chegamos, irmãos, à nossa 59ª mensagem no livro de Gênesis, e vamos passar para o capítulo de número 44, onde eu já peço que você deixe a sua Bíblia aberta. E durante, irmãos, todos esses meses que temos caminhado neste livro, este tema geral tem nos acompanhado. Eu quero convidar todos nós a recitarmos a uma só voz. Apesar da maldade do homem, o conduz à promessa da redenção. Eu engajei. Vamos de novo. Apesar da maldade do homem, o soberano Deus gracioso o conduz à promessa da redenção. Rapidamente, irmãos, na semana passada, na mensagem 58, a comida que eles haviam levado do Egito para Canaã estava já se acabando e eles precisavam retornar. Finalmente, depois de insistir mais uma vez, eles são autorizados pelo seu pai Jacó a levar consigo Benjamim, o caçula. E aí, meus irmãos, eles passarão por essa experiência traumática no capítulo anterior, sendo novamente testados por José, que não sabiam ser o seu irmão José, e, é claro, em última análise, testados por Deus. O dia que eles passam ali, porém, termina muito bem, ao que parece. Termina com os irmãos José almoçando com ele, e José, de forma também a testar os seus irmãos, dá a Benjamim, que é o seu irmão pleno, não é meio irmão, dá a ele 5 vezes mais do que deu aos demais. Ainda assim, não há sinal de problemas. Tudo acaba muito bem. Eu acredito que este almoço se estendeu durante alguma parte da tarde e foi um tempo, diz o texto, de festa, de comida e de bebida. Então, quando nós terminamos a mensagem anterior, parece que eles estão passando com louvores nos testes que eles estão sendo submetidos. Na mensagem de hoje, contudo, ainda há necessidade de fechar esses testes. Ainda há necessidade de terminar aquilo que José havia começado. E tudo o que acontecera no passado entre José e seus irmãos estava ligado à inveja e aos ciúmes que seus irmãos tinham dele. Então, agora José precisa verificar de vez se ainda existe no coração daqueles homens que eu já destaquei, não são nenhum menino, nenhum novinho, menino, jovem. José mesmo tinha 39 anos, então nós estamos falando aqui de homens de seus 40 e tantos, 50 e tantos anos. Mas José precisa verificar se tal atitude ainda existia agora em relação a Benjamim, que ainda é tratado como o jovem, porque, é claro, o caçula da família, e é agora aquele que está no lugar de privilégio que antes pertenceu a José, porque para o seu pai Jacó, José já é morto. E José já havia começado, irmãos, a fazer esse teste, como eu disse, quando ele deu maior privilégio ao seu irmão no almoço, dando a ele 5 vezes a porção de comida que havia dado aos seus irmãos. Mas agora, irmãos, ele vai aumentar um pouquinho o teste, vai subir de nível e ver qual vai ser a reação dos seus irmãos, não apenas quanto a Benjamim, que agora está sob a ameaça, no capítulo de hoje, de sofrer o mesmo destino de José. Mas também, irmãos, qual vai ser a atitude deles para com seu pai, que novamente está correndo o risco de sofrer a mesma coisa que sofreu 22 anos atrás, por causa do que esses irmãos fizeram. E nessa mensagem, irmãos, que vamos ver hoje, na verdade é uma continuação da semana passada. Então eu queria passar rapidamente, não vou levar mais do que 1 minuto nisso, ver os 3 pontos que vimos no capítulo 43. Pode passar aí, por favor? Nós vimos, irmãos, em primeiro lugar, que o Senhor trabalha em nossas vidas para nos mudar com as dificuldades ao nosso redor. Repetindo, isso foi semana passada. Segundo lugar, o Senhor
trabalha em nossas vidas, recompensando um caráter honesto e respeitoso. E aí está o trecho que nós exploramos. E em terceiro lugar, o Senhor trabalha em nossas vidas, repetindo testes nos quais antes fomos reprovados. E essas foram as lições principais que nós compartilhamos esta semana, inclusive nos nossos grupos de vida, aprendendo já com a palavra de Deus. Para compreendermos então, irmãos, como isso vai dar sequência no capítulo 44, vamos ler o texto, ok? Então abra sua Bíblia, por favor, se ainda não abriu, capítulo 44, e vamos ler a uma só voz, versículo 1, curiosamente também ao versículo 34, né? O mesmo número de versículos do capítulo anterior. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar, e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois, coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes estas palavras. Mas eles lhe responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até a do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos a meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois, caso fizesse, seu pai morreria. Todavia, disseste a teus servos que, se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamo-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco.
Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que a minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Irmãos, o texto de hoje é, como eu disse, a continuação depois do almoço na casa de José. Os irmãos estão voltando satisfeitos depois que, para eles, aquele mal-entendido da prata devolvida no capítulo anterior havia sido resolvida. Mas, como eu falei, os testes ainda vão continuar. E hoje a nossa grande ideia é a mesma da semana passada. Vamos estar lá em cima. Enquanto seguem seus propósitos eternos, o Senhor aprofunda seu trabalho em nossa vida. E hoje nós vamos ver outros 3 pontos, obviamente 4, 5 e 6, seguindo o que vimos semana passada, para ver o desfecho daquilo que Deus está fazendo. E mais uma vez quero lembrar, por que Deus precisa fazer isso? Deus não precisa saber nada da nossa vida, porque Ele já sabe de absolutamente tudo. Testes em nossas vidas são para nós ou para pessoas que estejam acompanhando. Não é para o nosso Deus. Quem está sendo mostrado a si mesmo ou a si mesmos como são os irmãos de José. Quem está atestando a mudança ou não na vida dos seus irmãos é José e não o Senhor Deus. Ele faz isso para que esses homens aprendam e, é claro, que fique para o nosso benefício registrado na Escritura e possamos aí tirar o nosso aprendizado. Muito bem. Do versículo 1 até o versículo 12 do nosso novo capítulo 44, em quarto lugar, a palavra de Deus vai nos ensinar o seguinte: o Senhor trabalha em nossas vidas para nos testar com falsas acusações. Versículo 1 até o versículo 12. O Senhor trabalha em nossas vidas para nos testar com falsas acusações. Depois do almoço que eu mencionei na casa de José, possivelmente já no dia seguinte, sabemos que foi apenas pela manhã, mas eu creio que imediatamente por causa da fome em Canaã, o versículo 3 nos diz que foi na manhã seguinte, ou desculpa, logo de manhã, é hora desses homens retornarem para casa. Com certeza, eles estão contentes, estão felizes porque a sua missão foi bem sucedida. Eles foram, compraram comida, resgataram Simeão que estava preso e estão retornando com Benjamim. Porém, José ainda precisava terminar o que havia começado a fazer com seus irmãos. Nos versos 1 e 2, José dá instruções ao seu administrador para que a prata deles fosse mais uma vez devolvida na boca das bagagens. E acrescenta uma instrução de que a sua taça, eu creio uma taça especial dele usar, de prata, fosse colocada estrategicamente na bagagem de Benjamim. Tendo eles partido, nos versos 4 e 5, José envia seus homens ao encalço deles para os interceptar e continuar a farsa dessa acusação, denunciando que eles haviam roubado essa bendita taça, e eles acrescentam: a taça de adivinhações do meu Senhor. Com tal afirmação, irmãos, o plano, eu creio, era fazê-los acreditar que os homens estavam ali porque José havia adivinhado que eles haviam roubado. E é claro, meus irmãos, José não fez isso. Não existe taça das adivinhações. Era apenas uma forma de, numa época de muita superstição, eles acharem que de fato havia algo sobrenatural nessa denúncia, que logo, logo se comprovaria como mais ou menos verdadeira. Bem, quando os homens de José
os alcançaram e repetiram aos irmãos as acusações, nos versos 6 a 9, eles mostram essa surpresa absurda, como nunca, jamais isso poderia ter acontecido. E eles dizem, longe dos seus servos fazer tal coisa. Eles tomam como verdade, sem nenhuma dúvida absoluta, de que isso de jeito nenhum aconteceu. E eles, em sua defesa, lembraram aos homens de José como eles haviam devolvido a prata que acharam de volta sua bagagem na primeira vez. Lembra? Algo também armado por José para testar seus irmãos. Então, a lógica deles é, se nós já passamos por isso e devolvemos, por que nós faríamos de novo? Por que nós correríamos o risco de fazer isso novamente? E nessa altura, irmãos, precisamos perceber que existe até uma dica de que uma prova de que nós estamos realmente sendo falsamente acusados, ou pelo menos que não temos ideia de que tenhamos cometido algo reprovável, uma prova é exatamente esta surpresa que deve vir sobre nós. Porque, por outro lado, quando alguém nos acusa, e quase que imediatamente nos vemos com certa dúvida da validade daquelas acusações, nós devemos parar e prestar uma atenção séria se por acaso não pisamos na bola. A convicção desses homens era pertinente porque, de fato, eles não haviam tomado a prata e muito menos a taça. Porque você, irmãos, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja mesmo entre amigos ou família, aqui e acolá alguém vai falar alguma coisa e nós vamos nos sentir falsamente acusados. Mas é pertinente, irmãos, que nós olhemos este exemplo para verificar, se tal coisa acontecer, se de fato nós somos inocentes. Se de fato nós não fizemos aquilo, porque pode ser, como eu disse, que nós não tenhamos percebido que magoamos, que transgredimos, que chateamos alguém com a nossa atitude. E antes de nós saltarmos e dissermos, isso aí é fake news, isso aí não aconteceu, não procede, eu preciso examinar se realmente a minha vida está de acordo com aquilo que eu creio que está, ou se eu preciso consertar algo errado que eu tenha feito. Mas, no caso do nosso texto, convictos da sua inocência, eles chegam a arriscar que aquele que estiver com o produto do furto fosse morto e os demais fossem feitos escravos. Essa é a extensão, a magnitude da certeza que eles têm. Que eles falaram, se achar que alguém vai morrer e nós todos os outros 10 vamos ser seus escravos. Eles estavam absolutamente convictos. Este é o nível de certeza que eles tinham, que nós precisamos ter de que somos inocentes. Certeza que nos leva a nos comprometer até mesmo com dano próprio. E, meus irmãos, não tem como não lembrar do que nós vimos hoje na nossa EBD. Não é o caso, irmãos, de nós jurarmos, né? Juradinho de que nada aconteceu, não. Mas nós estamos dispostos a ter certeza de que realmente não fizemos nada e possamos ter tal convicção e fazer, inclusive, uma promessa, se você quiser usar a palavra, em dano próprio, caso alguma coisa seja achada negativa conosco. Bem, diante dessa proposta, o administrador de José concordou e passou a revistar as bagagens propositalmente a partir de Rúben, o mais velho, até chegar à bagagem de Benjamim, o mais novo. E é interessante, meus irmãos, que essa questão de acusação é algo que a palavra de Deus já nos adverte como servos de Deus. Eu me lembro que muitos anos atrás, ainda no outro prédio, eu fiz uma pergunta à igreja. Quando os nossos irmãos mártires ao longo da história foram presos, eles eram inocentes ou eram culpados? Depende do ponto de vista, né? Mas, segundo a lei dos homens, eles eram culpados. Em Atos, os apóstolos ouvem, não preguem mais de Jesus. Eles saem dali e vão pregar sobre Jesus. Eles estavam transgredindo a lei dos homens, porque a lei dos homens era errada e os impedia de pregar. Então, à luz dessa lei, aos olhos dessa lei, eles eram culpados. Mas as acusações são erradas porque elas estão contra a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, a 1 de Pedro, capítulo 3, nós vemos Pedro nos advertindo de como nós devemos proceder diante de falsas acusações ou de acusações que venham porque você está fazendo aquilo que você deveria fazer. Ele começa em 1 de Pedro 3, versículo 13.
Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas nem sempre, irmãos, esse padrão prevalece. Nem sempre as pessoas estão querendo que você seja zeloso da prática do bem. E isso deve ser algo que deve ser esperado do servo de Deus, ele fazer as coisas conforme o figurino. Viver uma vida de excelência, de ética, de moral. Mas mesmo quando você assim o viver, às vezes você vai receber a oposição, a perseguição, porque as pessoas não querem que você haja dessa maneira. Vamos supor, você é de um órgão, aí você está trabalhando em uma licitação e o seu superior lhe chama e apresenta esse empresário que já fez tanto pela nossa comunidade, entendeu? Tão bonzinho e tal, e aqui ele vai nos ajudar aqui numa outra coisa que nós temos que fazer, e aí esse ano é ano de eleição, e você já sabe para onde que a conversa vai. Só que você tem a 8666, não é isso? Né? Da licitações? Debaixo do braço. Você está jogando com um regulamento. E aí você diz para o seu chefe, chefe, não tem como fazer isso segundo a lei das licitações. A coisa não vai ficar boa para o teu lado. Tenho absoluta certeza. Porque você não está participando do esquema. Você não está participando de como a coisa, né? Quem quer rir tem que fazer rir. Lembra? E aí, meus irmãos, essa é a vida de alguém que quer fazer a coisa da maneira certa. Contudo, muitas vezes, fazer o certo vai livrar você de perseguição, como Pedro nos coloca aqui. E aí ele continua no versículo 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Pedro está lembrando, irmãos, as palavras de Jesus que vimos no Sermão do Monte, que estamos estudando na nossa EBD. Ou seja, a última bem-aventurança é exatamente sobre perseguição por causa da verdade, por causa de Cristo. E Pedro está tomando uma carona falando para um povo que estava debaixo de perseguição, que eles não deveriam temer. E quando estivermos, irmão, nesta situação, preste bem atenção, a nossa resposta não pode ser como a de um ser humano comum, melhor dizendo, como de um ser humano natural. O que é o homem natural? É o homem sem Cristo. Nós, como homens espirituais, com o conhecimento de Deus, temos uma atitude diferente. Olha o versículo 15. Antes, em lugar disso tudo que eu falei, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Por que ele está falando isso, irmãos? Porque diante da ameaça de morte, os nossos cristãos no dia de Pedro não estavam negando a verdade, não estavam negando o evangelho, não estavam negando a Jesus. E quando questionados, por que você insiste nessa sua fé, mesmo com o risco da sua vida? Aí ele diz, tenha na ponta da língua a razão da esperança que há em vocês. Lembra que eu já expliquei? Esperança na Bíblia sempre aponta para a eternidade. Não é a esperança de ganhar no Roraima da sorte. Não é a esperança de que seu tio rico morra e você fique com a herança, certo? É a esperança com letra maiúscula, eterna. Então você tem que estar com isso na ponta da língua. Versículo 16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados com suas calúnias. Finalmente, o nosso testemunho, quando respondemos às acusações, deve ser compatível, 1, com nossa inocência e 2, com a nossa posição em Cristo. Porque mesmo diante de tudo isso, irmãos, Pedro termina esse contexto no versículo 17 dizendo, é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Eu sei que não é exatamente aquilo que os irmãos de José estão passando aqui, esta é uma situação armada para testá-los, mas a acusação é acusação, eles não sabiam disso ainda. E talvez, meus irmãos, Deus permita que homens armem coisas contra mim e contra você, para nos testar também. Será que a nossa primeira atitude é desempenhar a katana e sair querendo cortar a cabeça de todo mundo? Será que a nossa primeira atitude é sair levantando a voz e querendo gritar? Será que a nossa atitude é dizer, você sabe com quem você está falando? Eu conheço o primo do jardineiro do assessor do presidente. Ou será que a nossa atitude é fazer o que Pedro nos adverte aqui? A forma como respondemos às acusações
especialmente quando são falsas, revelam, irmãos, o nível de confiança que temos de que Deus, em sua soberania, está cuidando daquelas circunstâncias e irá, em última análise, lidar com as pessoas envolvidas, inclusive comigo mesmo. Quer que eu repita? A forma como respondemos às acusações, especialmente quando são falsas, revelam o nível de confiança que temos de que Deus, em sua soberania, está cuidando daquelas circunstâncias e Ele também irá, em última análise, lidar com as pessoas envolvidas, inclusive comigo também. Mas o interessante do nosso texto, irmãos, é que a acusação que é feita contra eles atira no que vê e acerta o que não vê. Mesmo que não fossem culpados do roubo da taça, eles tinham coisas a acertar. E esse era o objetivo de tudo isso. Não que eles admitissem culpa de algo que eles não fizeram, mas que aquela circunstância os levassem à conclusão sobre algo muito mais sério que os acompanhava desde o passado. Em segundo lugar, do versículo 13 até o versículo 17, o Senhor trabalha em nossas vidas, nos trazendo convicção do nosso pecado. Versículo 13 a 17, o Senhor trabalha em nossas vidas, nos trazendo convicção do nosso pecado. Na continuação do nosso texto, ele retoma, irmãos, com uma visão, uma atitude, uma cena emblemática e, na verdade, importantíssima na compreensão do nosso texto. Os irmãos de José rasgam as suas vestes. 22 anos antes, no capítulo 37, Rúben, o mais velho, rasga as suas vestes ao perceber que José não estava no poço onde ele havia o deixado e ele havia sido vendido pelos seus irmãos como escravo. No mesmo capítulo, Jacó rasga suas vestes ao perceber as notícias de que seu filho estava morto. Esse costume, irmãos, ele pode ser visto por todo o Antigo Testamento e até mesmo no Novo. Por exemplo, no julgamento de Jesus, quando Jesus fala que eles o veriam assentado à direita do trono do Deus Todo-Poderoso, o sumo sacerdote, de uma maneira hipócrita, rasga suas vestes, tentando mostrar sua indignação com essa blasfêmia que havia sido falada. Bem, seja como for, irmãos, esse é um gesto extremamente significativo, que mostra, meus irmãos, dor, tristeza, e é isso que a gente vai ver aqui. Assim, o verso 13 traz esse gesto com essa dor, essa tristeza, esse desespero, a mesma dor, o mesmo desespero, a mesma tristeza que eles haviam causado ao seu pai 22 anos atrás. Mas ainda assim, irmãos, aqui Moisés registra algo exterior que aponta para o que estava acontecendo no interior desses homens. Eles sabiam ser inocentes e estavam se entregando ao Senhor com um pedido de socorro. E enquanto faziam isso, eles voltavam somente à pessoa que eles haviam traído e que era inocente e que pediu várias vezes socorro a eles mesmos enquanto era vendido como escravo. É interessante, meus irmãos, como, infelizmente, essas experiências ruins de desobediência muitas vezes ficam gravadas em nossas mentes, especialmente enquanto não lidamos com elas. Quem gosta de passado é museu, já diz a frase. Mas, infelizmente, nós, em lugar de tratar as coisas diante do Senhor, gostamos de brincar de arqueologia, né? E ficar desenterrando as coisas, como se a gente tivesse que visitar essas dores de uma maneira um tanto quanto masoquista. No caso dos irmãos José, não é por essa razão, mas porque eles nunca resolveram isso. Eles nunca de fato trataram isso, no caso deles, diante do Senhor Deus. E agora, as peças estão mostrando aquilo que está sendo trazido diante deles para que eles sejam mais uma vez confrontados. Retornando com os homens de José, os irmãos dele, ao chegar na casa, o que acontece? Versículo 14, novamente eles se lançam ao chão perante José, mais uma vez cumprindo os sonhos que José havia tido 22 anos atrás. No verso 15, José continua a sua farsa da acusação, reforçando o seu poder de adivinhação. Você não sabe que um homem como eu
tem poder de adivinhação? Então, no verso 16, nós temos a mudança do cenário completamente, porque até agora José está, digamos assim, levantando a bola para ver o que eles vão fazer. Vão cortar? Vão deixar bater no chão? E aí, meus irmãos, no verso 16, Judá retorna ao centro da cena. E como eu falei semana passada, irmãos, isso aqui é emblemático, porque Judá não é o mais velho. O mais velho é Rúben. Pela tradição, pela cultura da época, o mais velho era de extremo peso. Eu sei que hoje é uma coisa meio em desuso. Eu tenho um grupo com meus irmãos. Eu tenho um irmão e uma irmã. Um irmão 4 anos mais novo, uma irmã 10 anos mais nova. E nós temos esse grupo onde nós decidimos as coisas, particularmente a respeito do que vamos fazer em relação aos nossos pais, ou para eles. E é claro, meus irmãos, nós somos 3 adultos, mas ainda hoje há esse resquício de dizer, e aí, deixa o meu apelido de infância para lá, o que você acha? Agora, isso aqui, meus irmãos, 3, 4 mil anos atrás, é elevado à centésima potência. Rúben deveria estar no versículo 16. Mas Judá entra, meus irmãos, sabe por quê? Ele vai ser o teste do imetro da mudança que aconteceu na vida daqueles homens. Ele vai ser o teste de autenticação final, porque foi ele e não Rúben que encabeçou a venda do seu irmão e que antes estava encabeçando que ele fosse morto. E assim no verso 16, ele retorna ao centro da cena. Esse é aquele que havia dito ao seu pai, na semana passada nós vimos, deixe o jovem ir comigo. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Pode me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Este mesmo agora toma a frente e cumpre com a sua responsabilidade. Eu não sei você, mas eu tenho aprendido a admirar Judá. Trapalhadas e trapalhadas lá atrás nós vimos, mas aqui ele é um homem que está aprendendo com os erros do passado, está tomando a atitude que deveria ter tido muito tempo antes. Depois de 3 perguntas retóricas, esse Judá declara exatamente aquilo que José tem esperado ouvir. O que ele diz? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Qual culpa? Da prata? Não. Da taça? De maneira alguma. Judá está viajando 22 anos no passado. Ele entrou num DeLorean. Disse, para onde vamos não precisamos de estradas. E pum. Visitou aquele dia, quando seu irmão gritava, pedindo misericórdia, pedindo socorro. Um jovem de 17 anos, sendo ignorado pelos homens da sua vida, que deveriam zelar por ele. Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. E não só isso, irmãos, mas ele se compromete a pagar por algo que não é culpado. E se tornar escravo do governador do Egito, bem como todos os demais. E por que ele faz isso? Porque apesar de os irmãos José terem dito com tamanha convicção de que ele estava disposto a deixar morrer aquele que seria culpado, o que estava prevalecendo é aquilo que o administrador e que José havia dito. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Em outras palavras, Benjamim. E aí no verso 17, José reafirma exatamente isso aos seus irmãos. Benjamim vai ficar, todos os demais podem ir embora, só ele é culpado. E tal como eles, irmãos, haviam vendido ao seu irmão José como escravo, sendo ele inocente, o Senhor Deus agora lhes lembrava a culpa deles ao verem que Benjamim ficaria como escravo, mesmo também sendo inocente. Meus irmãos, melhor que isso, só se Deus fizesse um PowerPoint para mostrar a eles, olha aqui o que vocês fizeram. 22 anos depois, no tempo certo de Deus, claro. Por que Deus faz isso, irmãos? Por que Deus precisa mexer com pecados na nossa vida? Sabe, nós temos certa dificuldade de confrontar pecado. Quer seja nosso, quer seja de outros.
Mas ainda bem, o nosso Deus, contudo, não tem problemas com confrontação. Quer ver só? O pecado mal entrou no mundo. Em Gênesis capítulo 3, ele vai atrás de Adão e Eva para confrontá-los contra o seu pecado. Capítulo seguinte, Gênesis capítulo 4, ele vai atrás de Caim para confrontá-lo contra o seu pecado. Esse início, irmãos, desse modus operandi de Deus, já mostra para nós, a humanidade, aquilo que nós encontramos lá no profeta Naum, versículo 1, versículo 3. O Senhor não deixará impune o culpado. Ao ser humano em geral, ele dá a consciência, mesmo sem Cristo, a consciência pela graça comum mostra ao homem o que é certo e o que é errado. Apenas alguém com uma psicopatia, uma sociopatia, ou mesmo problema mental, diante de algo claramente errado que faça, se for perguntado, você sabe que você fez alguma coisa errada, vai dizer, não, não sei, não fiz. Eu sei que esse tipo de indivíduo existe. Assisti até um documentário sobre alguns sociopatas americanos, eles não têm empatia nenhuma pelas suas vítimas. É verdade, isso existe, mas, irmãos, isso é 0,0 alguma coisa por cento da população. Nós, os normais, Deus colocou um grilo falante. Lembra do Pinóquio? Uma consciência dentro do homem, mostrando o que é certo e o que é errado. Porque Deus não quer que nenhum ser humano possa dizer, eu não sabia. E para aqueles que são alcançados pelo Evangelho, a negação à palavra de Deus é o Evangelho, a oferta da salvação em Cristo é a confirmação do coração deles que deseja fazer a sua própria vontade, fazer aquilo que eles querem. Esse, meus irmãos, Deus é o Deus que trata, que confronta pecados. Porque para esses homens serem futuramente os príncipes do seu povo, os demais filhos de Jacó precisavam compreender e completar aquilo que eles haviam passado durante todos esses anos. E agora no Egito, irmãos, é a prova final. Deus está confrontando definitivamente, através dos testes de José, o pecado no passado desses homens. E eu me refiro, irmãos, a eles se responsabilizarem pelo seu pecado e se arrependerem dele e terem, meus irmãos, um comportamento que comprove isso. Esse é o grande problema do ser humano. A diferença entre arrependimento e remorso. Alguém já disse certa vez, irmãos, que essa é a diferença crucial entre Pedro e Judas. Pedro demonstra pela sua tristeza, pelo seu choro, mas principalmente por aquilo que ele faz depois, que ele estava verdadeiramente arrependido. Eu estou disposto a consertar aquilo que eu fiz. E aquele encontro, meus irmãos, à beira do mar da Galileia, Pedro, amas-me mais do que esses. Eu não tenho tempo aqui, nem é o nosso texto, mas é maravilhoso como o Senhor, graciosamente, gentilmente, conduz o seu servo à compreensão, está tudo perdoado. Ele pergunta eu vou pregar, 3 vezes. E Pedro responde 3 vezes. Na terceira ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor sabe, eu nunca vou conseguir lhe amar como o Senhor me ama. Por quê, meus irmãos? Porque o Senhor está sempre interessado na nossa restauração. Ele não está levantando o pecado desses homens para esfregar na cara deles. Ele não está levantando a culpa desses homens para dizer, agora vocês me pagam. Muito pelo contrário. Ele está trazendo isso, irmãos, para restaurá-los e trazê-los à posição que ele sempre planejou, príncipes do povo de Israel. Irmãos, podemos ter certeza que Deus não nos usará de qualquer forma. Ele não vai passar a mão por cima das nossas cabeças, ele não irá ignorar o que precisa ser tratado e eventualmente perdoado em nossas vidas. O processo e o programa de Deus sempre é confrontar, trazer convicção de pecados, perdoar, mudar, consertar, melhorar e usar. Ele não vai mudar isso apenas porque a gente quer. E Deus também não vai abandonar os seus propósitos, seus planos, por causa dos nossos erros. Preste bem atenção nisso. Em muitos casos, irmãos, os erros dos homens apenas mostram e comprovam que eles já estavam reprovados aos olhos de Deus. Quer ver só? Esse foi o caso de Saul.
E o plano de Deus se cumpriu. O plano de Deus não foi abandonado. Saul foi reprovado e foi comprovado para o povo de Israel que o coração deles escolheu mal. Porque quando eles viram Saul, eles falaram: agora sim, nós temos o rei melhor que vocês. Ficaram felizes. Porque Saul era grandão, era bonitão. Rapaz, esse é o rei que vai sair na capa do Time. Ficaram vaidosos. E Saul era o nosso cego de marca maior. Agora, em outros casos, irmãos, os erros dos homens serão levados à correção por Deus e à mudança para provar e mostrar que Deus nos transforma para que aí possamos ser aprovados aos seus olhos. E novamente, eis os planos de Deus, eis os seus propósitos eternos sendo cumpridos. E é isso que ele está fazendo na vida dos irmãos de José. E aí o nosso texto vai terminar, Judá ainda está com a palavra. E aí no versículo 18 até o final 34, em último lugar desta nossa mensagem de 2 domingos, sexto, nós vemos o seguinte: o Senhor trabalha em nossas vidas até se ver evidências de mudança. O Senhor trabalha em nossas vidas até se ver evidências de mudança. Bem, diante da sentença de José de que Benjamim ficaria como escravo por seu, entre aspas, crime, e os demais seriam liberados, vem sobre eles uma profunda sensação de déjà vu, ou seja, já vimos isso em algum lugar. Já vimos esta cena. A diferença, meus irmãos, agora é que eles causaram a primeira cena, a primeira ocorrência, quando venderam seu irmão José. E tal sensação, irmãos, com certeza acendeu o alerta e Judá toma a palavra mais uma vez agora, irmãos, para um longo discurso de defesa que vai até o final do capítulo por longos 17 versículos. Eu fico pensando, irmãos, como que é interessante ele não ter percebido a paciência do administrador do Egito, o seu próprio irmão, e ele tomar a palavra e ficar tanto tempo falando. Mas era importante porque ele dá informações a José, que nós já sabemos, de como chegamos até aqui. Vamos lá. Depois do verso 18, Judá age primeiro com sabedoria, ao ser cauteloso e proceder de forma respeitosa. Ele pede direito de falar em sua defesa e também destaca a autoridade de José. É interessante, irmãos, que é muito parecido com a estratégia de Paulo. Paulo nunca desrespeitou uma autoridade romana ou judaica diante da qual ele foi levado. Isso é, irmãos, em si, uma pequena sublição para nós do texto. Estar certo não lhe dá direito de agir errado. Então vamos supor que você foi parado por um policial. E você percebe claramente que ele está inventando coisa porque não tem nada lá para ele ter ele parado. Ele está errado, ele é corrupto, ele quer o dinheiro da famosa cervejinha e você não vai dar. E você é obrigado, diante do Senhor, a manter o seu testemunho e agir com respeito. A autoridade não deixa de ser autoridade porque está agindo errado. E Judá já nos ensina isso de passagem, no versículo 18. Ele não mostra nenhum tipo de animosidade. Ele age com respeito, age com sabedoria. E aí, nos versos 19 ao 29, o que temos é uma recapitulação de Judá para o governador do Egito, para o seu irmão José. Ele recapitula tudo o que nós já vimos no capítulo 42 e no capítulo 43. Nós já lemos, não precisamos ler. Mas vale destacar, meus irmãos, como tudo isso está ligado àquilo que eu já falei lá no versículo 16. Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos, pois nada disso seria como Judá está descrevendo se eles não tivessem feito o que fizeram 22 anos atrás. E essa longa recapitulação começa com o pecado desses irmãos. Nasce no pecado desses irmãos. A narrativa, a história seria completamente diferente. Bem, começou com o pecado deles, foi causado pelo pecado deles, e agora está chegando à sua conclusão quando eles percebem o que fizeram e estão diante de ali arrependidos. Então, depois dos fatos, a partir do versículo 30... depois de contar tudo que nós já vimos no capítulo 42 e 43, Judá faz o seu clamor ao único que poderia livrar o seu irmão. Ele diz: Senhor, se eu voltar sem o jovem... Peraí, se eu voltar, e os outros?
Mais uma vez, irmão, Judá mostra a dignidade e o direito da nossa admiração. Ele assume a responsabilidade que ele havia jurado a seu pai. Não é se nós voltarmos, se eu voltar sem o jovem. E declara, irmãos, como seria o fim do seu velho pai. O mesmo velho pai que ele não havia se importado 22 anos atrás. Eu não consigo imaginar a cena deles entregando a roupa de José suja de sangue de um animal, dizendo que ele havia sido morto. Mas agora, irmãos, isso é só o que ocupa a mente de Judá. O que vai acontecer com meu pai se eu chegar da mesma maneira? E a culpa que ele escondeu, a culpa que ele e seus irmãos esconderam, agora é admitida abertamente no verso 32. Suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida, como ele havia dito a seu pai. E finalmente, tamanha era a convicção da responsabilidade de Judá, que ele sem saber, ele antecipa no verso 33 algo muito interessante, irmãos. Ele antecipa por muitos anos algo que o seu descendente, 40 gerações depois, quase 1.900 anos depois, faria. Olha o que ele diz no verso 33, olha na sua Bíblia. Deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. 40 anos depois, 40 gerações depois, 1.900 anos depois, o descendente de Judá, que seria conhecido inclusive como o leão da tribo de Judá, tomaria o nosso lugar, o justo pelos injustos, e se faria pecado em nosso lugar, se fez escravo para que nós fôssemos feitos livres. O famoso comentarista Warren Wiersbe fala o seguinte sobre esse trecho, sobre essa verdade. Que bela lição espiritual. Judá pensou que José estava realmente morto e, portanto, que ele próprio era culpado desse assassinato. O que ele não sabia era que José estava vivo e era o seu salvador na sua frente. O pecador perdido está diante do tribunal de julgamento de Deus e confessa sua culpa, pensando que sua confissão significará ira, com certeza. Mas Jesus Cristo está vivo. E porque Ele está vivo, Ele é capaz de salvar completamente. Cristo não espera que sejamos fiadores de nossos pecados, ou dos pecados de outros, pois Ele mesmo é o nosso fiador diante de Deus. Enquanto Cristo viver, Deus nunca poderá nos condenar. E Ele, Cristo, viverá para sempre. Cantamos isso agora há pouco. Warren Wiersbe termina. Não foi a confissão de culpa de Judá, nem seus sacrifícios ou suas dádivas que trouxeram salvação aos seus irmãos. Foi o perdão gracioso de José, um perdão adquirido por seu próprio sofrimento em favor deles. Sofrimento de anos. Que tremenda imagem do próprio Jesus Cristo. Fecha aspas. Finalmente, irmãos, nós vemos a mudança em Judá e, é claro, em seus irmãos. Isso fica claro no último verso, quando ele diz: como poderei? É inimaginável para mim isso. Como poderei eu voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Irmãos, a marca de uma pessoa verdadeiramente arrependida, tocada pelo perdão de Deus, pela vida de Deus, ou seja, hoje Cristo, é começar a pensar em outros e não mais apenas em si mesmo. É pensar como sua vida, sua decisão, inclusive as más decisões, impacta a vida de outros. É viver uma vida outrocêntrica e não mais uma vida egocêntrica. Bem, agora sim, José vê o trabalho terminado, bem como o Senhor Deus também vê. Os filhos de Jacó estão prontos a se tornarem os cabeças do povo da aliança que um dia sairia desse mesmo Egito, como uma nação de mais de 2,5 milhões de pessoas, para assim então tomar posse da terra prometida. A diferença, meus irmãos, é que Deus trabalha no longo prazo.
Deus está trabalhando hoje na vida desses 10 homens, olhando 430 anos do futuro. Mas ainda assim está trabalhando no presente. Por quê? Porque os propósitos eternos de Deus vão seguir e vão se cumprir como se cumpriram. E ao mesmo tempo, mesmo que seja um longo tempo, 22 anos, Deus está operando nos seus eleitos as mudanças que eles precisam, que nós precisamos. Então, meus irmãos, aquilo que Deus está fazendo na história da igreja, em uma macrovisão, Ele também não está deixando de prestar atenção naquilo que Ele está fazendo na nossa história, em mim e em você, em uma microvisão. Aquilo que Deus vai realizar na história da igreja está ligado, entrelaçado com aquilo que Ele está fazendo na vida dos seus eleitos, na vida dos seus servos. Portanto, irmãos, quando nós passarmos por acusações falsas, ou quando Deus trouxer através de alguma situação, palavra, convicção do nosso pecado, ou quando nós percebermos evidências pela graça de Deus de mudança na nossa vida, saiba, é Deus que está por trás disso. Ele que está agindo e fazendo aquilo que nós precisamos para que possamos ser usados nos seus propósitos eternos. Se não chegarmos ao ponto 6, ou aqueles que não chegarem ao ponto 6, eu prefiro dizer, são aqueles que Deus está mostrando a reprovação para mostrar o que acontece com aqueles que dão as costas àquilo que Ele deseja fazer em suas vidas. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, e completar o seu trabalho, a sua obra em nossas vidas. Amém. Deus querido, muito obrigado porque Tu és o Deus que opera em nós desde o dia da nossa conversão, desde o dia que nos encontramos contigo. Uma boa obra que Tu começaste vai se terminar no dia de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cooperadores, colaboradores com aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas e jamais opositores. Que nós não sejamos, ó Deus, aqueles que resistem ao operar do Senhor em nossa vida, mas aqueles que, mesmo que doa, mesmo que seja desafiador, que nós possamos contemplar o final, a mudança que só o Senhor pode fazer em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixa confortavelmente em nossos pecados. O Senhor não nos deixa confortavelmente no nosso erro, mas nos incomoda, nos tira da zona de conforto e nos leva mais perto do Teu querer e da Tua vontade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus por tudo isso. Amém e amém.